Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E é isso, Senhor Jesus, neste momento, o que nós queremos pedir, Jesus, ao início dessa partilha da palavra, é que nós queremos abrir, Jesus, o nosso coração, que insiste em se fechar, o nosso coração que teima em se afastar, Senhor. Nós queremos na noite de hoje, Jesus, neste momento de oração, pedir que o Senhor entre mais uma vez na nossa vida. Senhor, e nós abrimos o nosso coração e pedimos, assim, Senhor, que ao entrar no nosso coração, Tu sabes, Senhor, do que está cheio o nosso coração. Tu sabes, Senhor, quantas preocupações, quantas misérias, quantos pecados. Meu irmão, eu convido você agora a rezar antes de ouvir a palavra, preparando o terreno do seu coração, porque Jesus quer falar com você, Ele quer falar comigo. O Senhor está sedento para nos orientar. O Senhor está desejoso em falar comigo e com você. E muitas vezes o nosso coração está fechado, o nosso ouvido está surdo para o Senhor, porque é tanto barulho, é tanta preocupação, são tantas vozes, tantas coisas. E nesse momento o Senhor está pedindo esse momento onde eu digo para todas as outras coisas: pare, porque agora eu estou com o Senhor. Eu quero convidar você a se recolher agora com Jesus, mesmo que você esteja aí na sua sala, mesmo que você esteja no seu trabalho. A oração, o mais importante da oração é a comunhão da minha alma com o Senhor. É quando o meu coração está ligado ao Senhor. Por isso, mesmo que de repente o seu filho esteja meio que passando aí, correndo na casa, fale para o Senhor agora: Senhor, eu quero esvaziar agora. Eu quero entregar nesse momento, Jesus, tudo que está aqui dentro do meu coração, Senhor. Todas as barreiras, todos os pensamentos, tantos pensamentos que estão passando na nossa mente, Senhor, e que muitas vezes nos deixam agitados. Eu quero entregar agora, Jesus, toda a minha agitação interior, todo esse barulho interior, Senhor. Esses zunidos, Senhor. Eu quero me colocar inteiramente agora em abertura ao Teu Espírito. Eu quero entregar esta hora, Senhor. Eu não quero perder tempo. Eu tenho perdido tempo, eu tenho sido tomado pelo medo, Senhor. Eu tenho sido tomado por tantas coisas. E eu não tenho conseguido Te escutar, Senhor. Venha nessa noite, Jesus. E como o Senhor curou aquele soldado, a orelha dele, Senhor, nós pedimos: venha curar os nossos ouvidos surdos. Rompe, Senhor, nesta noite a surdez que nos impede de ouvir a Sua voz, porque a Sua voz nos direciona. A Sua voz, Jesus, nos alimenta. A Sua voz nos acalma, Senhor. E nós pedimos nesta noite: rompe, Jesus, a surdez. Cura-nos, Senhor, para que possamos Te ouvir nesta noite.
E vai tocando, Senhor, o mais profundo dos nossos corações, Jesus. Faz a tua obra. Aquilo que o Senhor tem para nós, Jesus, faz na noite de hoje. É isso que nós pedimos, Jesus. Nós nos abrimos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma chance, como foi pregado na semana passada aqui no Raio de Luz. Então, meu irmão, como nós rezávamos, eu abro as portas. Então que nós possamos entender que quem abre sou eu. Quem abre é você. Talvez você não entendeu isso, mas o Senhor está falando agora. Deixa eu entrar e você vai entender quantos planos eu tenho para realizar. É uma alegria mais uma vez estar com você aqui nesta noite, na nossa comunidade. Nós ainda não retornamos à nossa atividade presencial, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos pedindo a Deus esse retorno e no momento oportuno Ele vai nos colocar lá presencialmente na catedral. Mas enquanto estamos aqui, seguimos confiantes, perseverantes e lutando na nossa caminhada com Deus, para que nada nos afaste. E nessa noite, eu quero partilhar com vocês um texto da Sagrada Escritura. É um versículo muito curto e fácil de decorar. Você vai pegar comigo nas cartas de São Paulo, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote, porque Deus quer falar. 2 Tessalonicenses 5:17. Muito fácil de decorar. Mas é o que o Senhor quer falar para mim e para você na noite de hoje. 5:17, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Hoje, o que o Senhor quer falar é orai sem cessar. E eu estava pensando que muitas vezes a minha mãe, ela sempre falava assim, muitas coisas para mim, e que eu já tinha escutado ela me orientar. E eu falava, ai mãe, eu já escutei, eu já sei isso. Eu já sei disso. Quantas vezes eu falei isso para minha mãe na minha teimosia, aquela coisa de sempre, filho, leva a blusa, porque vai esfriar. Ai mãe, não vai esfriar. E a mãe sempre falando e falando, e a gente muitas vezes não dando ouvidos, não é verdade? E na nossa vida de oração é assim. O Senhor fala, mas nós somos fracos. Nós temos o esquecimento muito presente dentro de nós. Muito do que Deus nos fala se perde. Então hoje o Senhor quer reativar isso em nós. Orai sem cessar. E no Catecismo da Igreja Católica vai dizer São Gregório, no Catecismo, no parágrafo 26:37, São Gregório diz assim: é preciso se lembrar mais de Deus do que se respira. Tamanha necessidade que nós temos de orar sem cessar. Mas muitas vezes a gente pensa assim, e o Catecismo também vai dizer, que uma grande tentação do homem moderno é dizer, eu não tenho tempo para rezar. Eu tenho muitas atividades. Oração é um tempo perdido. Talvez a gente não fale, mas talvez inconscientemente esse pensamento está presente em nós. É perda de tempo. Porque eu tenho atividade o dia inteiro e ainda vou chegar e vou rezar. E nós vamos levando 1 dia, 2 dias, 3 dias sem a oração. E isso é grave. Porque nós precisamos compreender que nós somos feitos de corpo e alma. E da mesma forma que nós precisamos comer, nos alimentar, tomar bastante vitaminas, alimentos, verduras, porque a gente precisa estar com a mão. A gente está vendo agora, nesse tempo de pandemia, o que acontece com as pessoas que não tomam vitaminas. Agora se descobriu verdadeiramente a eficácia da vitamina D. Entende? Há uns meses atrás, eu fiz alguns exames, eu estava muito sonolenta. Muito sonolenta. Eu estava com o corpo cansado, eu ia para as atividades físicas e eu não tinha força para fazer algumas atividades. Fui fazer exame,
O que deu? Ferritina baixíssima. Baixíssima. Eu tinha muito cansaço, estava me arrastando, meu corpo cansado. E quando eu descobri, fui lá, tomei o ferro e o meu resultado foi outro. Por quê? Porque eu estava ficando fraca, anêmica. Não estava vigiando. Não estava consumindo o ferro necessário. Então, é importante a gente entender que do mesmo jeito que nós precisamos, necessitamos, também a nossa alma. Porque nós não somos feitos somente do corpo. Nós precisamos entender que a oração, ela é o oxigênio da nossa alma. E se nós não tivermos entendimento que a vida de oração, que a oração, ela é aquilo que vai nos manter, nós vamos definhar. Um homem sem oração definha. Não adianta ter uma musculatura no corpo, fazer um monte de atividade física, porque nós encontramos pessoas muito fortes no seu corpo, muito bem preparadas, mas que quando ela tem uma dificuldade para enfrentar, ela não tem fibra espiritual, ela cai numa depressão e não consegue se levantar, porque a sua alma está fraca, porque ela não tem uma vida de oração. Nós precisamos entender que a oração, que nós estamos num combate. O catecismo também vai ensinar para nós que nós precisamos orar sem cessar e que a oração, ela precisa ser contínua, que ela é um combate. Nós precisamos entender que a nossa vida, eu falava isso ontem na reunião para os servos da comunidade, que a nossa vida nessa terra é como se fosse uma grande noite. Uma grande noite onde eu preciso entender que tenho que estar em estado de vigilância. E que se eu não vigiar, o ladrão vai entrar. Então eu preciso ter essa compreensão que não dá para ficar brincando, porque nós estamos nesse combate. E como eu dizia, que a oração é a respiração da nossa alma, é o oxigênio da nossa alma. E muitas vezes, como diz Bento XVI e João Paulo II, o homem moderno criou e construiu o seu mundo sem Deus e por isso está caindo num abismo. Porque o homem moderno, ele entrou na soberba e na pretensão de achar que consegue fazer as coisas sem Deus. E isso é muito grave, por isso que nós estamos vendo as famílias definhando, jovens definhando porque não se tem pais que rezam, não se tem famílias orantes, não tem padrinho, não tem madrinha, não tem tio que reza como antes, então está definhando como eu dizia. Então, meus irmãos, para aqueles que muitas vezes, assim como eu, que sou fraca, que caímos nessa prepotência, que caímos nessa vaidade de achar que nós não precisamos de Deus e queremos levar a nossa vida, é importante a gente compreender que nós vamos definhar se a gente não retomar a nossa vida de oração. Mesmo com a rotina da nossa vida, uma rotina intensa de atividades, filho, trabalho, estudar, arrumar casa, fazer almoço, ir para... Quantas atividades nós temos? E nós estamos muitas vezes arranjando desculpas. Se nós pararmos para olhar a vida de nosso Senhor, é um capítulo, acho que Lucas 5, 17, eu não me lembro, acho que eu nem sei se eu marquei, acho que 5, 16, 6, 12, eu acho que é isso, vai dizer que Jesus, a multidão, cada vez mais a fama de Jesus crescia e a multidão vinha até ele. E ele tinha muitas atividades, ele atendia as pessoas, ele saía caminhando, ele orava pelas pessoas. No entanto, a palavra vai dizer que ele terminava um dia intenso de atividades, e mesmo quando os discípulos se recolhiam, ele saía para orar. Ele não deixava de ter o seu momento de oração. Ele tinha um monte de atividades, ele tinha a sua missão para cumprir, mas a palavra diz que ele se recolhia para ouvir a Deus. A palavra também vai dizer em um outro momento que Jesus, depois de um dia intenso de atividades, ele passou a noite em oração e no dia seguinte ele foi e escolheu os 12 que estariam com ele. Jesus, todas as suas decisões, todos os momentos da sua vida, no Calvário,
diante do amigo morto de Lázaro. Toda a vida de Jesus é marcada pela oração. E nós precisamos aprender com Jesus. Meu irmão, voltando aqui um pouquinho. Ju, eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida corrida. Meu irmão, Jesus nos ensina. Também diz a palavra que ele acordava mais cedo para rezar. E eu preciso dizer para você que está aqui, se você não quer definhar, porque eu não quero. Eu quero vencer, eu quero ser uma mulher forte, eu quero vencer as minhas batalhas e eu quero ir para o céu. E a gente sabe que essa vida, como eu disse, é um combate, é uma violência, e eu só vou vencer se eu estiver alimentada pela oração. Mas eu preciso entender que a oração é esse combate e eu preciso tomar uma decisão. Orar sem cessar é como se, entenda bem, você tem um computador no escritório, a gente chega lá, liga o computador, ele fica o dia inteiro ligado, não é, Pedro? Só que ele está o tempo inteiro ligado, mas tem um momento que a gente senta e aí a gente se conecta. A nossa vida de oração é isso. Eu preciso compreender que eu tenho que estar o tempo inteiro em todas as minhas atividades. Eu preciso estar ligada. Mas existe um momento onde eu me conecto. Existe um momento onde eu tenho que parar todas as coisas, embora eu esteja ligada, embora a gente transforme, e é necessário compreender também que na nossa vida a gente transforma o nosso trabalho em oração. Você como mãe, você oferece os cuidados que você tem com a sua criança, trocar a fralda, dar o banho, fazer a papinha, tudo isso, você que trabalha no escritório, você que é músico, a gente oferece em oração. É como estar ligado, aquele computador ligado o tempo inteiro, meu coração está em Deus. Eu me volto para o meu trabalho, mas tudo é para Deus, eu ofereço para Deus, mas tem a hora que eu preciso me conectar, eu preciso parar. Então é essa a graça que o Senhor quer nos dar, a graça de sermos pessoas orantes. E uma coisa que eu digo para vocês, a oração é a força da oração. É quando eu rezo que Deus me torna forte. Uma pessoa, um cristão, que não tem uma vida de oração, é um soldado sem armas. Quem diz isso é José Maria Escrivá. Então, é preciso a gente entender, a nossa vida é uma batalha constante. Quem é mãe sabe o que é ter filhos no mundo presente. Quem é casado sabe a luta que é para estar firme no propósito do casamento. Amando, respeitando, perdoando. Você quer coisa mais difícil que perdoar? E Jesus pede perdoar, e hoje o evangelho é amar, perdoar. Ontem também. Tem ou não tem razão quando se diz que só é forte quem reza? Se a gente não reza, a gente não tem força para perdoar. E quem não perdoa é um doente. Quantas vezes a gente está doente? Para eu educar um filho, eu preciso compreender que para eu educar, eu tenho que ter uma visão espiritual. Eu tenho que estar ligado em Deus pela oração. Para eu enfrentar os desafios, você que está agora. Eu vi que tem várias pessoas, eu estava ali no celular, que estão com pessoas internadas pelo Covid ou outras doenças. Mas essa pandemia realmente ela está sendo um teste para nós. E é preciso compreender que para ter a força de enfrentar uma situação como essa que você está do Covid, uma pessoa que você perdeu, para enfrentar o luto, para sair do luto eu preciso de oração. Para enfrentar uma pessoa doente que está à beira de uma situação de morte. A Bruna está aqui, mãe dela doente, e nós temos pessoas no raio de luz, meu cunhado, minha cunhada rezando, porque são situações que nos assombram. No entanto, é preciso entender, orai sem cessar. A oração é a força, é o oxigênio da nossa alma. E se você quer vencer, meu irmão, se você quer ser vitorioso na sua vida, eu digo para você, não tem vitória sem uma pessoa que reza. E como Jesus que acordava mais cedo, eu falo para você, falo para mim, não tem desculpa para nós. O dia tem 24 horas. Embora a gente tenha uma vida e uma rotina
cansativa o tempo que nós damos para Deus ao amanhecer, porque São José Maria Escrivá também diz uma coisa que eu achei muito interessante, que se a gente quer que as coisas durante o nosso dia deem certo, se você quer que as coisas aconteçam na vontade de Deus, como que vão acontecer na vontade de Deus, se a primeira coisa que você faz é tudo menos estar com Ele? E olha só que coisa mais linda. Um costume eficaz para conseguir a presença de Deus em todas as coisas, todos os dias. A primeira conferência, a primeira audiência deve ser feita com Jesus. A primeira pessoa com quem eu preciso conversar é com Jesus, e isso é oração. Então coloque o seu relógio. Eu quero convidar você hoje, a junto conosco do Raio de Luz, a nós colocarmos esse versículo em prática, essa ordem da Sagrada Escritura em prática na nossa vida, nos tornarmos pessoas orantes. A oração é um dom, ela também é um combate, e ela vai exigir de nós esforço. É uma constância, um constante esforço, onde eu faço força várias vezes para eu me manter. Então nós queremos convidar você hoje a ser uma pessoa de oração. Coloca o seu relógio para despertar mais cedo. Meia hora que você dá para Deus, você vai ver a revolução que Ele vai fazer na sua vida. Se você não tem condições de ir à missa à tarde, tem missa às 6:30 da manhã. Eu quero fazer esse convite porque nós estamos, como diz, em grande combate. E muitas pessoas estão perdendo a batalha porque não estão armadas pela oração. Estão indo para o campo de batalha, enfrentando as dificuldades, a doença, o adultério, o vício. Talvez você tenha o vício. Eu não sei qual, talvez o vício da bebida, talvez o vício da masturbação, da pornografia, que tem escravizado homens e mulheres. Talvez você tenha o vício da cocaína, talvez você tenha o vício de roubar, de lesar as pessoas. Talvez você tenha o vício de falar mal dos outros, e você tenta e não consegue. Começa a rezar, começa a ter uma vida de oração. Comece a adorar Jesus na Eucaristia, você está no centro. Entra rapidinho numa igreja, vai diante de Jesus Eucarístico, você só vai ganhar. Você só vai ganhar. A gente precisa parar de dar desculpa, que nós não temos tempo, porque isso é desculpa. Não é porque nós não temos tempo, é porque nós não queremos. Porque nós estamos entregando os pontos e hoje o Senhor nos está fazendo esse convite de ter a oração sem cessar. Leia, começa de novo. Se você fala assim, Ju, eu sou muito infiel, também sou. Você pegar essa galera aqui, ó, a gente vai dizer para você como é uma luta se manter em oração, estando inserido no mundo, tendo trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Nós não somos aqui dentro do Raio de Luz, nós não temos pessoas consagradas que ficam a manhã inteira dentro da capela. A maioria não pode. Nós temos atividades e esse é o desafio que eu faço para você se unir conosco e rezar mais cedo, tirar um momento para rezar. Está dirigindo, reza o terço. Em vez de ficar música que vai levar você ao pecado, coloca a música de Deus, vai transformando o seu carro numa capela de oração, onde você entra no carro e naquele momento você tem 5 minutos para rezar, da sua casa até o seu trabalho. É transformar a nossa vida, estar conectado a Jesus. E eu queria, para a gente rezar, dizer também uma coisa. Talvez algumas pessoas desanimaram. Talvez você fale assim, mas eu já rezei tanto, né, Pedro? Pedro e a Jéssica estão na luta. Passaram por uma grande prova, mas estão firmes. Talvez você pense assim, nossa, mas eu já me decepcionei muito, eu já rezei, Ju, rezei. Meu irmão, a oração, ela precisa da nossa perseverança. Santa Mônica, mãe de Agostinho,
ela rezou 20 anos pelo seu filho. Ele era um herege. E ela queria que ele fosse batizado e que ele se convertesse. E ela rezou muito. Foram 20 anos de oração, de lágrimas, pedindo a conversão do seu filho. Conta-se que um dia ela procurou o bispo, o arcebispo de Milão, chorando e dizendo: ele não muda, ele não se converte, eu não aguento mais. E aí o bispo disse para ela: é impossível que Deus não vai atender a sua oração. É impossível que Deus não vai ver as suas lágrimas. E Santo Agostinho, ele conta no seu livro Confissões, ela ia 3 vezes ao dia no Santíssimo Sacramento e chorava. 3 vezes a conversão dele. 20 anos chorando aos pés de Jesus, rezando, sofrendo, olhando a situação muitas vezes. E o que aconteceu com Santo Agostinho? Ouvindo uma pregação de Santo Ambrósio, se converteu. E vejam só, quando Santa Mônica rezava pelo seu filho, o que ela pedia era para que ele se batizasse, que ele se convertesse. Mas Deus, Ele dá muito mais quando nós temos uma vida de oração. O Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Sabe, Santo Agostinho não foi apenas batizado, mas ele se tornou padre, ele se tornou bispo e se tornou doutor da igreja, um dos maiores defensores da fé. E não é somente respeitado pela igreja, mas por homens e mulheres que nem da igreja são, porque o que Deus fez foi uma grande realização vinda da constância, da perseverança de uma mulher que rezava. Então nós precisamos aprender com os santos. Nós não podemos parar. Imagine se Santa Mônica chegasse, Pedro, 18 anos rezando, ela falasse: cansei, chega. Provavelmente, se ela tivesse parado de acreditar, de dobrar os joelhos, nós não teríamos Santo Agostinho. Então eu falo para você, continue. E se você parou, se você paralisou, começa de novo, vamos começar. Vamos nos tornar, por graça de Deus, combatentes na oração. Existe também, eu aprendi hoje, eu não conhecia a história, de uma beata, Elisabeth Lizer, francesa. E também conta, ela é beata, presta atenção nessa parte que é a mais difícil. Santa Mônica viu o fruto da oração dela. Elizabeth, não. Ela tinha um esposo, jornalista, famoso na França. No entanto, ele era ateu. E ela rezou a vida inteira pela conversão do seu marido. Ela morreu. Ele ainda não tinha se convertido. Mas ele pegou os diários dela de oração, depois da morte, e ele se converteu. Não existe oração sem resposta. Não existe. Mesmo que a gente tenha que rezar até morrer, até o dia da minha morte, eu vou rezar pelos meus. E eu convido você a também não desanimar, se levantar, a pegar as armas da oração e acreditar que Deus, na sua soberana vontade, Ele vai te atender sim, porque Ele é bom. Ele sabe a forma como Ele vai fazer. Talvez a forma não é aquela que eu desejo, porque Elizabeth provavelmente chorou muito e desejou. Talvez ela foi em várias missas e viu casais de mãos dadas e dizia: Jesus, eu queria tanto que meu esposo viesse para a missa comigo. E ela não conseguiu viver isso aqui, mas aquilo que ela pediu aconteceu. Então, meus irmãos, esse é o convite: orai sem cessar. A oração é um dom, e é quem nos torna orantes, quem nos ensina é o Espírito Santo. Então eu quero fazer esse convite para você. Eu não sei
como é a sua casa, eu não sei como está a sua vida, mas o que eu sei é que Jesus, Ele está nos fazendo esse convite, de nós rezarmos pela manhã, rezarmos antes do almoço, dobrarmos o nosso joelho, desligar a TV, colocar o joelho no chão, abrir o coração para o Senhor. Imagine Santa Mônica, 3 vezes por dia diante do Santíssimo. Quantas vezes nós passamos semanas sem ir à missa? Quantas vezes nós passamos horas diante de um celular, diante do nada, fazendo nada, e Jesus nos esperando para derramar suas graças? Quanto milagre que não aconteceu ainda porque nós não oramos. Quanta cura não aconteceu ainda porque nós estamos vacilando. Por isso, meu irmão, nós vamos pedir agora através dessa canção: Espírito Santo, vinde. Vem, Espírito Santo, porque eu sou fraco, eu sou pecador, mas o Senhor me torna forte, o Senhor me dá o vigor, o Senhor me dá a força para eu me levantar hoje, me colocar mais uma vez nesse caminho e continuar insistindo, persistindo, resistindo na oração. Vigílias, manhãs, missas, rosários, adorações, jejuns, palavra, coração rendido, prostrado no chão. Meu irmão, retome, se prostre, reconheça. A gente precisa reconhecer a nossa miséria, se dobrar diante de Deus e falar: Deus, eu não consigo, Deus, está difícil. Isso é oração, é chorar aos pés de Deus, é rasgar o coração, isso é oração. Talvez você não tenha palavras, porque você está praticamente que enforcado pela dor. Dobra o seu corpo diante de Deus, diante do Santíssimo, no escondido do seu quarto, e chora, e ofereça para Deus. Isso tudo é oração, e Ele enxuga as tuas lágrimas, e depois de chorar, Ele te levanta, Ele bate nas tuas costas e fala: chega de chorar, continua. É assim que Jesus faz comigo, e é assim que Ele quer fazer conosco. A gente chora, a gente reclama, Ele olha, Ele enxuga as lágrimas. Daqui a pouco Ele vem e fala: levanta, Ju, vamos, tem muita coisa para fazer. Na noite de hoje, o Senhor quer nos curar, o Espírito Santo quer nos libertar. Sabe de qual opressão? Da opressão de não acreditar que Deus pode. Que seja agora liberto pelo poder do Espírito Santo esse engano que envolve o nosso coração, que tem nos atrofiado, que tem nos amarrado. Espírito Santo de Deus, venha nos libertar nesta noite de toda a opressão, de toda a paralisia espiritual. Espírito Santo, cura o nosso coração da decepção e da palavra de pessoas que disseram: Deus não te ouviu. Do que valeu você rezar? Do que vale você ir na missa? Do que vale você jejuar? Essa pessoa não muda, essa situação continua a mesma. Espírito Santo, vinde hoje nos libertar de todo engano. E nós pedimos: Espírito Santo, vem com o teu fogo. Vem hoje sobre as nossas almas, Espírito Santo, e põe o teu fogo. Toda a frieza, toda a tibieza que está aqui dentro, toda a preguiça espiritual, Senhor, que nos consome, toda essa fraqueza espiritual, toda essa anemia espiritual, Espírito Santo, nós clamamos: torna-nos pessoas de oração. Nós pedimos através desta oração, Espírito Santo, que o teu fogo que tudo transforma, o teu fogo que tudo realiza. Nós clamamos hoje: levanta, Senhor, nesta noite os abatidos, os que se arrastam, os que não têm mais fé, os que não têm mais força. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nas casas onde estão sendo agora conduzida essa oração, onde entra esta oração, Senhor, nas famílias, Senhor, que estão desnutridas, famílias desunidas, famílias que estão destruídas. Espírito Santo, levanta agora, Senhor, soldados combatentes da oração. Levanta mães orantes, levanta filhos orantes, levanta jovens orantes, Senhor. Levanta agora crianças nas famílias, que sejam cheias do fogo do Espírito Santo nos corações, Senhor. É isso que nós pedimos. Mulheres, esposas orantes, homens orantes,
orantes, Senhor, empresários orantes, funcionários orantes, Senhor, faz a tua obra nas nossas vidas nesta noite. Tu que és o educador de todas as almas, ensina-nos hoje, mais uma vez, Espírito Santo, a rezarmos, a orarmos como convém. Espírito Santo de Deus, venha quebrando todos os grilhões, todas as cadeias que nos amarram, que nos impedem de rezar, toda tentação do mal que tenta nos impedir de estar na sua presença. O Espírito Santo venha libertando agora o nosso coração de toda a oposição espiritual, de toda força contrária que quer nos abater, que quer nos pôr abaixo. Espírito Santo, venha neste momento, Senhor, incendia o nosso coração, incendeia as nossas almas e torna-nos, Senhor, pessoas firmes. Torna-nos pessoas valentes. Torna cada um de nós pessoas fiéis na oração, Senhor. Vai vencendo em nós, Senhor, toda a preguiça. Espírito Santo, toda a força que nos põe abaixo, tudo aquilo que nos amarra, todo impedimento, Senhor, o que nós clamamos, Espírito Santo, vai passando por todas as casas agora, e no teu poder, Espírito Santo, tu que levantas, tu que ressuscitas, nós clamamos na noite de hoje, Espírito Santo, levanta um exército de combatentes, levanta um exército de homens que oram, Senhor. Levanta um exército de mulheres que oram, Senhor. Faz nascer hoje no teu poder, Espírito Santo, jovens que dobram o joelho, jovens que buscam a Eucaristia. Levanta homens que amem a Virgem Maria, Senhor. Levanta nesse momento esse exército, Senhor. Faz de nós um povo de oração, Senhor. Que toda espécie de contaminação, que toda espécie de impedimento, Senhor, que tem nos prendido, que tem nos impedido, que tem nos amarrado, que tem nos paralisado, atrofiado, nós clamamos agora, Espírito Santo de Deus, vem, vem Espírito Santo de Deus neste momento, vem Espírito Santo de Deus e vai agindo, vai fazendo, Senhor, aquilo que nós não conseguimos com as nossas forças, aquilo que eu não posso, tu podes. E eu peço nesse momento, Espírito Santo, faz. Obrigado, Espírito Santo. Continua agindo em cada um de nós nesta noite. Continua fazendo a tua obra. Então nós louvamos a Deus por essa noite. E eu digo para você, decisão. Amanhã, quando você levanta, aliás, quando você for dormir hoje, não durma sem rezar. Quanto tempo você não reza um terço? Pega o seu terço e retoma. Eu sou fraca igual você. E nós precisamos um ajudar o outro. Quanto tempo você não abre sua Bíblia? Leia hoje um trecho da Sagrada Escritura. E põe o seu relógio despertar mais cedo. Coloca, faça a experiência. Santa Mônica viu o milagre. Santa Mônica não parou. E nós não podemos também parar. Muito mais do que a gente possa imaginar, Ele vai fazer na minha e na sua vida. Orai sem cessar. Essa é a ordem de Deus para nós nesta noite. Amém?